Bom dia, a paz, espero que você tenha passado uma boa semana. Gênesis, no capítulo 37, tenho certeza que todos conhecem essa história. Nós não leremos, nós vamos caminhar um pouco em alguns versos da história de José nessa manhã. Mas antes eu queria trazer à sua memória alguns temas que nós tratamos nesses últimos domingos. Nós temos falado bastante sobre vida plena, sobre uma vida abundante. Nós temos falado sobre cura, a cura para a sociedade, a cura para a nossa própria vida. Nós falamos sobre felicidade, nós falamos sobre mudanças. Nós temos tratado de temas que estão inevitavelmente, dia a dia, sendo tratados aí pela sociedade e por muitos gurus de autoajuda. E nós, nesses domingos, tanto eu quanto o pastor Daniel, deixamos muito claro que Jesus é a única fonte para que essas coisas elas aconteçam. Entretanto, existem obstáculos pelo caminho e é sobre isso que a gente queria tratar nessa manhã. 7 razões que fazem a vida infeliz. 7 razões que fazem a vida infeliz. Eu vou tratar de 3 e o pastor Daniel finaliza hoje à noite com as outras 4. É lógico que o maior trabalho fica para ele, porque à noite tem mais tempo para ele poder falar mais. Mas é brincadeira. Então, nós tratamos assim, você decide quais você vai querer e a gente divide aqui. Quais são as razões, o que nos prende e nos leva à infelicidade? Na teoria, tudo aquilo que nós tratamos nos últimos domingos, é muito especial. Falar de vida abundante, falar de felicidade, falar de mudanças que são possíveis. Mas da teoria à prática, nós passamos por algumas situações. Nós passamos pelas pedras que nós teremos pelo caminho para chegar nessas coisas. Nós passaremos pelos desertos, pelas cavernas, nós passaremos pelos mares bravos, pelos vales de sombra. E são nesses momentos que aquilo que nós tratamos, são nesses momentos que tudo aquilo que foi falado vai ser colocado à prova. Se você está pronto para enfrentar essas coisas. Eu queria lembrar você de um poema. Uma vez uma pessoa citou esse poema para mim e falou: nossa, mas é uma coisa tão sem sentido, aquele poema do Drummond. Havia uma pedra no caminho, uma pedra estava no caminho. Parece que é uma coisa tão boba aquele poema, mas não é. Ele só está ensinando que as pedras virão mesmo. E que se nós não estivermos prontos, nós cairemos em vales de sombra de morte. Obviamente que isso não estava na cabeça dele, não sei. Mas eu penso que se nós tropeçarmos nas pedras, nós cairemos em vales de sombra de morte, em cavernas. Nós iremos para os mares bravos e ficaremos presos lá. Ficaremos presos lá. A infelicidade baterá à sua porta e te amarrará com cordas fortes. Bem fortes. A grande pergunta que eu tenho para você é: será que nós permitiremos que elas nos impeçam de viver tudo aquilo que foi pregado aqui? E a segunda pergunta: quais as impossibilidades que te distanciam do plano original de Deus? Alguns domingos atrás, nós falamos, pode passar aí, aí coisa linda. Alguns domingos atrás, nós tratamos e falamos que na ideia de Freud, a felicidade não estava no plano do Criador, e nós dissemos que não, que na ideia do Criador, claro que estava a felicidade para o homem. E o grande desafio é descobrir o que me impede. Obviamente que pode ser que algumas coisas que a gente trate aqui não faça parte daquilo que te faz infeliz hoje, ou daquilo que tenta te fazer infeliz. Mas possivelmente você vai se identificar com algumas coisas da vida de José. Porque se tem alguém que tinha motivos para falar sobre infelicidade, era José. Nós vamos fazer uma breve caminhada na história desse personagem bíblico. Primeiro porque José ele teve sonhos que pioraram aquilo que já era péssimo na vida de José. Você lembra do sonho de José? José sonhou, pode passar ele. José sonhou
que ele dominaria sobre os irmãos. Resumindo, o sonho é isso. Só que antes de ter o sonho, ele já era rejeitado pelos irmãos porque ele era preferido do pai. Tanto que ele ganha uma roupa bonita. Se fosse hoje, seria um ternão Armani. Hã? Não? Se fosse hoje, seria um ternão caríssimo e tal. E Jacó vai lá e dá para José. E os irmãos rejeitavam José de uma forma fortíssima. E José tem um tal de um sonho, do qual os irmãos se curvarão diante dele, e os pais também se curvariam diante dele, né? Aí a história continua e caminha, e diz que o próprio pai de José o repreende por causa do sonho. E para finalizar a história, o início da história de José, em Gênesis 37, a Bíblia diz que os irmãos, determinado dia, lançam José numa cisterna. Ele fica lá um período, até que eles tenham a ideia extraordinária de: vamos vender José para essa caravana de escravos. E eles vendem José por o preço de um escravo doente. Não é isso que diz o texto bíblico? Eles vendem José por um preço baixo. É motivo para ser infeliz, sim ou não? Eu creio que é. José então ele é rejeitado. Opa, volta aí. José então ele é rejeitado. Ele é deixado de lado pelos irmãos. Um sonho que piorou aquilo que já era muito pior na vida de José, que já era muito ruim, que era a relação dele com os irmãos. Então, quando José é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e você conhece a história. Chegando lá, a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com José. José então se transforma e conquista a confiança de Potifar, a ponto dele se transformar no administrador e ter acesso a tudo na casa de José, a tudo, menos a esposa de Potifar, que coloca os olhos em José. E José era um cara bonito demais, era um cara charmoso. Eu não sei como José era, possivelmente ele não era como eu, mas era um cara muito bonito. Eu imagino assim que José era mais ou menos como o Fernando ali, filho da Selma. Cara forte, com uma barba bem bonita. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos em José e o convida para se deitar com ela. E José rejeita esse convite, e dia a dia ele resiste aos assédios. E isso é extraordinário. Em Gênesis 39, verso 9 diz: Pois ele não queria cometer tamanha maldade contra Potifar e pecar contra o seu Deus. Dia a dia a mulher de Potifar então tentava a José. Dia a dia eu imagino que ela chegava para José e falava assim: é só imaginação, tá, gente? Tenta imaginar comigo. E aí, gato, como é que é? Tô aqui, e você? E aí, charmoso? Eu imagino que dia a dia a mulher de Potifar passava uma conversinha em José, e José dizia não, não e não. Até que um determinado dia a Bíblia diz que ela fica sozinha com José em casa e sabe disso. Agarra José, e a Bíblia relata que José sai correndo, pelado. Porque se as vestes ficaram na mão da mulher de Potifar, José não pegou a toalha da mesa, ele saiu correndo pelado. Não é isso que diz o texto lá? Que as vestes ficam nas mãos da mulher. E aí, olha só, José, que já era rejeitado pelos irmãos e odiado pelos irmãos, agora ele vai experimentar a injustiça e colocar o seu caráter, a sua índole em xeque. Porque esta querida mulher, instrumento do diabo, mente para Potifar, fala: esse escravo que você trouxe aqui, olha o que ele fez. E a Bíblia diz que Potifar então lança José no cárcere. Por isso que o que está enunciado de administrador a traidor. Então José, de um sonhador, se transforma no administrador. José só vai subindo na escala da vida, você percebe? Primeiro ele é um grande sonhador, aí administrador, olha que bonito, sou até bonito, né? Administrador da casa de Potifar. E daí para traidor, safado, mulherengo. Hã? A Bíblia relata então que José vai parar numa cadeia,
Eu acho extraordinário que o texto diz que a mão do Senhor era com José, Gênesis 39, 23. A mão do Senhor era com José. Você consegue imaginar Deus tratando com José na cadeia? José é injustiçado e Deus vira para José. Eu gosto de imaginar e Deus fala assim: José, eu estou com você aqui. Imagino que José pensa: valeu, hein? Obrigado, Deus. Não precisa de mais. Eu imagino que se fosse eu ou você, possivelmente ele fala assim: ô Deus, não me ajuda mais não. Deixa do jeito que está, que já está bom. Puxa vida! Mas a Bíblia diz que José ganha a confiança do carcereiro e se transforma no quê? No administrador da prisão. Olha esse Antônio Gerson, esse homem tem dom para o negócio, hein? Ele se transforma no administrador da prisão, ele cuida de tudo e o carcereiro não se preocupa com nada. Primeiro, ele está sendo oprimido, mas tudo bem. Não ganha um centavo para cuidar de ninguém. Mas esse homem tinha algo muito especial, porque o Senhor era com José o tempo todo. E aí lá na prisão a Bíblia diz que chegam 2 presos novos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. E você lembra a história, os 2 têm um sonho, de novo sonho. Tenta imaginar a cabeça de José quando eles falam assim: rapaz, a gente teve um sonho estranho ontem. Eu imagino que José falou assim: ó, fica longe de mim, eu não quero saber de sonho. O sonho já deu problema na minha vida, sonho não é comigo. Deixa sonho para lá. Mas a Bíblia diz que José não fez isso. A Bíblia diz que José interpreta o sonho dos 2 homens. E o sonho do padeiro-chefe é mais trágico, ele morre mesmo. Mas o sonho do copeiro diz que ele voltará para a casa do faraó para servir o faraó de novo. E aí José faz um pedido, olha só. Coloca aí para a gente, querido. José pede que o copeiro não se esqueça dele. E em Gênesis, José fala isso para o copeiro, que ele havia sido roubado da terra dos hebreus e nada feito para estar naquela masmorra. Havia sido vítima de falso testemunho. José só pede uma coisa para o copeiro: olha, quando você estiver numa boa, lembra de mim, cara. Lembra que eu estou aqui. Adivinha o que acontece? Eita, José, ele é esquecido pelo copeiro. Quando o copeiro volta lá para o faraó, ele se esquece de José. Totalmente. Está numa boa. E aí José, queridos, ele passa por um momento difícil, porque os dias vão se passando, a situação vai caminhando, e a esperança, eu imagino, que vai ruindo. O texto diz que demoram 2 anos para que ele chegue na presença de Faraó, da interpretação do sonho, do copeiro e do padeiro. Olha só, o copeiro esquece e José corre o risco de acabar a história dele numa masmorra, sendo vítima de falso testemunho. Muitas vezes nós focalizamos a história de José só nos grandes sonhos de José. Mas para chegar naquilo, o quanto esse rapaz padeceu. Aí um determinado dia, de prisioneiro bem-sucedido a intérprete esquecido, José vai ver que os sonhos de Deus jamais viram pesadelo. Aquilo que Deus sonhou jamais vira pesadelo. Um dia o grande faraó tem um sonho, e você conhece, ninguém consegue interpretar o sonho. Ele chama todos os possíveis intérpretes e ninguém consegue. Até que o copeiro-chefe lembra: rapaz, se eu estou vivo hoje é porque alguém interpretou o meu sonho. O meu sonho. E aí se lembra de José. Então, eles levam José à presença do faraó. José ouve o sonho e dá a interpretação deste sonho ao faraó. E olha que extraordinário que diz o texto em Gênesis 41, 38. O faraó vê que José era o homem em que há o Espírito de Deus. Agora pare para pensar. José já tinha sido vendido, injustiçado, esquecido, e ainda assim, quando as pessoas olham para José, veem em José alguém que tem o Espírito de Deus. Especial, não? Aí José interpreta o sonho do faraó e o faraó o coloca como o administrador. E José então chega a ser o grande governador do Egito num tempo de crise, no tempo da escassez. O faraó dá toda a autoridade a José e o sonho se cumpre quando o povo se curva perante José. E no futuro,
no futuro, os irmãos se curvariam perante José. José tinha 30 anos aí. Quando José teve o sonho, ele tinha 17. José demorou 13 anos para chegar naquilo que Deus havia desenhado para ele. 13 anos. Só que não foram 13 anos assim, tem um probleminha aqui, outro acolá, não. Foram 13 anos de, parecia que tudo ia por água abaixo. Eu não sei quanto tempo você vive desertos, eu não sei. José demorou 13 anos para chegar no sonho que Deus tinha para ele. E aí vem o último estágio para que José seja inteiramente lapidado. José precisa colocar o histórico familiar dele e emocional em ordem. Porque lembra que José era rejeitado e tinha uma péssima relação com os irmãos? José agora é governador do Egito. Ele se encontraria com os culpados, está entre aspas mesmo, de todas as aflições que José passara na vida. Você já pensou se fosse você, se você tivesse a possibilidade de se encontrar com as pessoas que te ofenderam durante sua vida? De algumas que você ainda nem conseguiu tratar no teu coração? E o mais especial, e essas pessoas precisando de você? José se depara com esses homens, com seus irmãos de sangue. José inicialmente, muita gente não fala isso, mas se você ler o texto de Gênesis, você vai ver que José inicialmente está com o coração pesado porque ele acusa os irmãos de roubo. Ele faz um temor no coração dos irmãos. Ele inicia uma pequena vingança. Até que ele ouve o relato em Gênesis 44 da situação de Jacó, porque Jacó não suportaria perder Benjamim. Lembra? Aí em Gênesis 45, José se dá a conhecer aos irmãos e José é tratado também no seu coração. Porque muitos de nós somos levados a achar que José não teve nenhum problema. Ele chegou diante dos irmãos e falou assim: ai, meus queridos, são vocês, venham aqui. E não foi tão simples assim. E a Bíblia relata em Gênesis 45 a restauração. E por que eu coloquei entre aspas? Porque o próprio José deixa claro que havia entendido que Deus mesmo havia mandado ele para o Egito. E que todo aquele processo que José havia passado era o tempo de Deus, para que ele fosse lapidado. Os 13 anos de luta eram para que José fosse lapidado. É só você ler o texto de Gênesis 45. Diante disso, José tinha tudo para ficar preso à infelicidade da vida dele. Por quê? Olha só. José era odiado, rejeitado, vendido, injustiçado e esquecido. Eu nem vou citar aqui a questão dele ter se deparado com os irmãos e ter tratado das mágoas com os irmãos também. Você consegue imaginar viver as situações que José viveu? Você consegue imaginar seus próprios irmãos te vendendo? Você consegue imaginar ser vítima de um falso testemunho e esse falso testemunho prejudicar toda a sua vida? Você consegue imaginar você se deparar com pessoas que te ofenderam muito e essas pessoas precisando de você? O que você faria? Se José fosse alguém preso à infelicidade, possivelmente José mandaria passar a faca na garganta dos irmãos. Mas não é isso que José faz. E José nos ensina, então, quais são as primeiras 3 razões que fazem a vida infeliz. As primeiras 3. Em primeiro lugar, a primeira razão que pode fazer a sua vida infeliz são amarguras que criam raízes no coração. Amarguras que podem criar raízes. Elas podem ser fruto de situações que você viveu, de objetivos que não foram alcançados, de perdas importantes que ocorreram, ou de pessoas que te feriram.
As amarguras, elas podem ser frutos de sentimentos de rejeição, de humilhação, de injustiça, como José viveu. Só que José, a gente não vê nele amargura. Só que ele tinha tudo para ser alguém amargurado por tudo que viveu. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 45, versículos 8, pode pôr, mais um. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra. Não há amargura neste homem, mas se você não tratar as suas amarguras, você não vai conseguir viver assim. José passou por tudo que é amargo na vida, mas não criou raiz no coração dele. José passou por momentos de decepção, de frustração, de sonhos que naufragaram, mas isso não criou raiz no coração dele. E isso não criou peso no coração dele. E isso não feriu o coração dele a ponto dele ficar amarrado ao passado. José não foi envenenado na sua alma. José não permitiu que as amarguras que ele viveu durante a vida o envenenassem para sempre. Queridos, as amarguras fazem parte da vida. O que elas não podem é criar raiz no coração. Hebreus 12:15. Opa, volta aí. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitas pessoas são infelizes porque os seus corações estão cheios de amarguras enraizadas. A amargura faz parte da vida. As lutas, os dissabores, mas elas não podem criar raiz. E a amargura tem facilidade de criar raiz rápido e profundo. José nos ensina, então, se a gente não quer ser amarrado na primeira razão da infelicidade, não crie amarguras no seu coração, não deixe que elas criem raiz. Quando você passar por momentos assim, comece a olhar o que Deus está fazendo. O que diz o texto? José olha o que Deus está fazendo. Olha, realmente eu passei por tudo aquilo, mas eu passei porque Deus queria me pôr por pai de Faraó. Olha que extraordinário esse termo. Deus queria me pôr por pai de Faraó, por tutor do Faraó. Nós estamos falando de um rapaz de 30 anos, que entendeu que passou por tudo que passou, para se transformar no tutor do imperador do exército mais poderoso da época. Como chegar num posto como esse, com um coração cheio de amargura? Jamais ele chegaria. Porque quando alguém o chamasse para interpretar qualquer sonho, ele fala assim: olha, eu não quero, eu fechei a conta dos sonhos. Sonho só me deu problema, eu desisto de sonhar. Um coração amargurado não consegue viver, queridos. Ele vive envenenado. Ele vive envenenado. Até quando Deus abençoa o coração que está enraizado nas amarguras, até quando Deus abençoa, o jeito de contar a bênção é pesado. Deus abençoou, né? Fazer o quê? Até isso ele faz. Porque o coração está envenenado de amargura, cheio de raiz. Quais as raízes de amargura que você coleciona no seu coração? Você sabe que quanto mais tempo a gente vive, mais inclinação nós temos para enraizar a amargura, né? Você que já tem uma idade mais um pouquinho avançada, quais as amarguras que você ainda não tratou, que estão enraizadas no teu coração? Quem sabe são amarguras da tua família, das frustrações da tua caminhada, das decepções na tua vida profissional. Se liberte delas. Porque o texto de Hebreus diz para que muitos sejam contaminados, ou seja, a amargura enraizada contamina aqueles que estão perto da gente. Você conhece crente azedo? Sabe por que crente se torna azedo? Porque está cheio de raiz de amargura no coração. Trata isso, querido. A segunda razão, relacionamentos quebrados.
pessoas que não resolvem os relacionamentos da vida, possivelmente serão infelizes. E José aprende essa lição. Quem José se tornou? O grande governador do Egito. Não é? Uai, se ele é o grande governador, ele podia muito bem chamar um servo dele e falar, olha, tem uns senhores aí que vêm lá da terra dos hebreus, certo? Ó, vê o que eles querem. Ele podia fazer isso, não podia? Podia sim ou não? Podia. Ou ele podia falar assim, ó, chegou uns rapazes aí, eles são espiões. Isso ele fez, ele só não mandou matar. Mas José decide tratar os relacionamentos. Tratar. Restaurar o que estava quebrado. O que diz o versículo? José beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. E depois os irmãos falaram com ele. Só que, gente, nós lemos o texto, mas foi um processo. José não tem um encontro. José tem mais de um encontro com os irmãos. Isso nos ensina que para que relacionamento não esteja quebrado, ele demora para que ele seja restaurado. Só que nós precisamos dar um passo. Porque se não dermos, a infelicidade vai entrar mesmo. Porque relacionamentos quebrados, eles geram infelicidade no coração. Eles geram peso. Cria amargura, que cria raiz, que nos leva para o vale da sombra da morte. Quando nós não tratamos relacionamentos que no passado não foram resolvidos, sem dúvida nenhuma nós vamos viver vidas medíocres. Muito aquém daquilo que Deus planejou para que vivêssemos. Porque nós não tratamos no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico e no âmbito social. Ah, fulano me ofendeu, não quero mais olhar para a cara dele, nunca mais. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e conseguem ficar sem se falar por anos. Irmãos de sangue que admitem não se falar porque um não gosta do que o outro fez. Tem que tratar. Relacionamento quebrado é base de infelicidade. Ouça, relacionamento quebrado é base da infelicidade. Envenena o coração. Cria ferida. E é possível que gere até doenças físicas mesmo. Eu não sou psicóloga, a Ione está aí, a Regiane que trata essas coisas também. Mas geram doenças até físicas. O que diz o grande Jesus? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso trata dos relacionamentos. O que Jesus responde para Pedro? Pedro, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Aí Jesus diz, olha, primeiro que você não pode pedir perdão, você tem que pedir desculpa. Quem perdoa é Deus. É isso que Jesus fala? Não. Porque eu já ouvi isso. Não, quem perdoa é Deus, eu peço desculpa. Mas o texto não fala disso. 70 vezes 7. Faz a conta aí, quanto que dá 70 vezes 7? Bastante, né? Bastante. Meus queridos irmãos, existem muitas pessoas amarradas na infelicidade porque não tratam os relacionamentos. Pessoas que não perdoam, que não pedem perdão. Pessoas que se sentem ofendidas, mas não resolvem aquilo que as ofendeu. Pessoas que ofendem e aí até usam a seguinte frase: eu sou assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Na verdade, isso é uma forma bonita de dizer que você é grosso e sem educação. Né? Eu sei. Né? Trate os relacionamentos da sua vida, principalmente aqueles que estão quebrados. Quem sabe você tenha muita dificuldade no diálogo com o teu filho. Trate desse relacionamento, porque você que vai ensinar ele possivelmente a se relacionar com o filho dele. E se é assim que você ensina, possivelmente ele vai reproduzir isso, a não resolver relacionamento quebrado. E a terceira razão que traz infelicidade, olha só, mudanças proteladas. Mudanças proteladas. Nós gostamos de deixar para amanhã aquilo que podemos resolver hoje. Todos nós gostaríamos de viver todos os planos que brotam no nosso coração. Todos nós gostaríamos que as coisas fossem do jeito que nós desenhamos. Só que não é assim que acontece, na verdade.
Quantas vezes você desenhou um plano, todo bonitinho, até com florzinha. Eu vou fazer isso. Aí Deus, de uma forma muito especial, fala: que bom, dona Nedi, a senhora quer fazer tudo isso. Ótimo, mas não é assim que eu quero. Aí ele começa, agora vamos redesenhar? Foi o que ele fez com José. É só você pegar a história. Você acha que estava no plano de José ser carcereiro? Você acha que estava no plano de José ser acusado de assédio sexual com a esposa do seu chefe? Você acha que estava no plano de José de ser esquecido pelo copeiro? Não estava. Assim como muitos planos que nós temos, eles sofrem mudanças e nós não aceitamos. Nós protelamos e isso gera infelicidade. Pessoas que não conseguem trabalhar com mudança são infelizes. Porque a vida é feita de constantes mudanças. José demorou 13 anos. 13 anos. E nesses 13 anos, a vida dele mudou radicalmente. Radicalmente. Olha o que diz Wayne Cordeiro. Se o propósito da mudança for encontrar o melhor de Deus em minha vida, posso erguer os ombros e aceitar qualquer mudança que o Senhor achar necessária. Se o propósito das mudanças que Deus está fazendo é que eu me encontre com Ele, então eu vou fazer o que Ele quiser. E José viveu isso, olha o que diz o texto. Assim, extraordinário, hein? Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Ou seja, todas as mudanças no curso da minha vida, não é por culpa de vocês que me venderam, mas é porque Deus tinha um plano até nos momentos difíceis que eu vivi. E isso é aceitar as mudanças. Pessoas que não aceitam mudanças na vida, possivelmente serão infelizes. Pessoas que não aceitam mudanças na vida, possivelmente não vão entender o que diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Coloca pra gente ali. Isso está rapidão, hein? E diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. E aí eu vou citar um outro texto de Romanos que diz que aqueles que foram lavados por Jesus, que receberam do batismo de Cristo na morte e ressurreição, estes vivem em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vivem em novidade de vida. Ou seja, eu não vivo preso aos meus planos somente. Eu sei que Deus pode mudar o curso das coisas. Eu sei que Deus pode mudar o curso das coisas. Pessoas que não aceitam mudanças, elas se tornam assim. Ficam murmurando, azedas e desistem. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Eu tenho 50 anos, vou mudar agora. Uai, não é isso que Deus está mostrando para você, meu querido? Você não quer mudar? Mesmo com Deus mostrando, você vai provar da infelicidade. Porque infelizmente quando nós não aceitamos as mudanças. E quando eu digo de mudança, não estou falando de igreja, não estou falando no percurso das nossas vidas. Dos planos que nós desenhamos. Daquilo que nós idealizamos. Muitas vezes Deus vai falar para você: olha, Silvia Cavaliuna, seu plano é lindo, mas não é isso que eu tenho para você. E aí nós vamos fazer como? Como Jesus que diz: Senhor, se possível passa de mim o cálice, mas se não seja feita a sua vontade. Ou como meu filho Davi e como seu filho quando era pequeno, lembra? Filho, não. Aí ele se joga no chão e... Assim que nós vamos fazer? Muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós parecemos uma criança mimada com Deus, não é verdade? E aí, olha só, achamos que está bom assim, não precisa mudar nada, pois eu sou assim mesmo. Engraçado que José viveu mudanças constantes. Olha, querido, quando você diz assim, eu sou assim mesmo, tá bom, não vou mudar, é prova de que você não entendeu 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está em Cristo é um novo ser humano, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E esta novidade acontece todas as manhãs quando você acorda, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam quando? Todas as manhãs.
para que nós vivamos vidas velhas, não, para que nós vivamos vidas novas. E aquilo que é novo traz mudança. Pare de protelar as mudanças da sua vida, porque gera infelicidade. Pare de protelar aquilo que você sabe que você tem que mudar no seu comportamento, porque possivelmente está te fazendo mal. Pare de protelar mudanças que você precisa tomar no seu casamento como esposo, porque está fazendo mal para o teu casamento. A infelicidade acontece quando nós não aceitamos as mudanças que Deus mostra que precisam ser feitas. Mudanças que precisam acontecer. Comportamentos que precisam mudar. Você lembra do ditado do Chaves? Vocês assistiram Chaves já, né? Pau que nasce torto, morre torto e endireita. Não endireita. E aí a gente tem a conclusão. Mas o carpinteiro de Nazaré dá jeito até no pau que nasce torto. Basta a gente querer. Para concluir, olha que extraordinário que José diz em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Um camarada que viveu tudo o que José viveu, chegar no final da história dele e falar algo tão profundo como esse, só mesmo tendo muita intimidade com Deus, não é verdade? Só mesmo tendo um coração livre das amarguras. Só mesmo alguém que tratou dos relacionamentos que foram quebrados e alguém que aceitou as mudanças que Deus trouxe. Quem sabe hoje, você está vivendo a vida sua pela metade. Quem sabe você está acostumado a viver pela metade a vida. Mas Deus te chama hoje a não ficar preso nas razões que te levam à infelicidade, mas a vivenciar aquilo que Ele tem para você, que é o que diz João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Se liberte das raízes de amargura do seu coração, porque todos nós temos. Restaure os relacionamentos que foram quebrados e comece a aceitar as mudanças que Deus está trazendo na tua vida. Quem sabe você perdeu o emprego e Deus te deu um emprego que não é o que você queria, mas é o que Ele queria. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Quem sabe você queria que seu filho fizesse tal curso, mas Deus o direcionou para outro. Então entenda que é Deus. Não fique brigando. Coloque seu coração diante de Deus essa manhã. Comece a pensar, será que você está preso em uma dessas razões? E à noite, nós teremos o fechamento com as últimas 4 razões que fazem a vida infeliz. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Curve sua cabeça. Vamos orar. Nesta bela manhã de domingo. Senhor, só o Senhor é Deus. Somente o Senhor domina sobre céus e terra. Não há outro que possa mudar o curso da nossa história, senão o Senhor. Não há outro que mesmo diante dos maiores desafios, tem autoridade para dizer que tudo vai mudar. Quem sabe, Pai, nós não conseguimos ver o Teu agir, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Quem sabe nós não conseguimos perceber a Tua presença como José percebia, porque o nosso coração está enraizado em amarguras, porque o nosso coração está preso pelas raízes de amargura. Senhor, nos ajuda a tratar hoje tudo isso. Nos ajuda a falar como José. Vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Que possamos, Deus, restaurar relacionamentos que foram quebrados. Quem sabe temos deixado para depois, ou quem sabe nem queremos cogitar solucionar essas questões. Mas, Senhor, nos ensina como José a tratar dos nossos relacionamentos.
Pois o Senhor na Trindade tem um relacionamento perfeito com o Filho e com o Espírito Santo. Nos ensina a nos relacionarmos assim. E Deus, que nesta manhã possamos entender que as mudanças precisam ocorrer. Mudanças em nosso comportamento. Mudanças em nossa forma de tratar as pessoas. Mudança no nosso jeito até mesmo de nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai. Que possamos parar e deixar para amanhã, de protelar. Porque isso também gera muita infelicidade. Porque ficamos presos ao passado, ficamos presos àquilo que um dia foi. E não vivemos o que acontece hoje para nos prepararmos para aquilo que virá ainda. Nos abençoa, Pai. Pois só o Senhor é Deus que domina sobre o universo, que controla a história, que reina em nós, reina em nosso coração. Em nome de Jesus.